Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu trago um vídeo de tour pela minha cozinha. Eu quero muito que vocês conheçam a minha cozinha, tudo que tem, como que eu organizo e tudo certinho. Então, vamos lá conhecer a minha cozinha, mas antes disso eu queria fazer um pedido para vocês. Eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades do canal, porque vai vir muito vídeo bom por aí e você se inscrevendo, você é notificado. E queria te pedir para vocês deixarem o seu joinha aí para mim, por favor, porque isso ajuda muito. Então, vamos lá conhecer. Vou começar mostrando para vocês agora, é a minha geladeira. Então, a visão que a gente tem é essa aqui. Bom, minha geladeira a geladeira é por cima e o freezer é por baixo, ela é a inversa. Bom, e por cima tem as minhas coisinhas que eu vou estar mostrando tudo pra vocês. E eu vou ter que estar subindo em cima de uma cadeira pra estar mostrando pra vocês agora. Já estou por cima da cadeira já. Bom, minha geladeira é assim, bem assim mesmo. Por cima, aqui eu tenho a minha fritadeira sem óleo e o meu liquidificador por cima. Aqui do lado eu tenho a minha fritadeira com óleo, a minha centrífuga, onde eu faço os meus suquinhos, as minhas coisinhas. Aqui tá o copinho lá da minha centrífuga, que fica bem aí. Então, fritadeira sem óleo, fritadeira com óleo. Bom, aqui eu tenho a minha panela de pressão da Philips Valita, que ela é muito legal, bem grandona, faz um arroz em 3 minutos, então eu amo ela, adoro minha panela. Bom, aqui atrás eu tenho um monte de baguncinhas, eu tenho duas grill, aquela que ainda tá na caixa de baixo, porque o cabo estragou, depois meu marido consertou, e então aí eu acabei que nem abri a que está por cima, acabei usando só a outra mesmo, não sei nem o que eu vou fazer com a nova que tá na embalagem ainda. Bom, aqui tá a jarra do processador do meu liquidificador, que tá com algumas partes dele por dentro que eu uso no processador. E tá aqui no cantinho, escondidinho, porque eu não tenho outro local pra pôr, gente. Infelizmente, eu não tenho outro local pra pôr. Bom, e por cima da minha geladeira aí fica essa bagunça, cheio de coisa, porque infelizmente eu não tenho outro local pra pôr. Bom, eu já até tenho um vídeo do que tem dentro da minha geladeira, que mostra detalhes por detalhes nela. Ela tem luz em LED por dentro, ela é bem bacana, ela é enorme, o freezer dela também é enorme. E eu vou mostrar o modelo dela pra vocês aqui. E o modelo dela tá bem aqui, mas tá até difícil de ler, gente, pro vídeo não ficar muito longo. Eu não vou ficar, tipo, filmando coisas que não valem muito a pena, né? Bom, mas aqui eu tô perto do balcão que eu tenho na minha cozinha. Olhando pra ele, ele é bem assim, a visão que a gente tem de frente. Bom, daí bem de pertinho ele tem duas portinhas, ele é branquinho com preto, gaveta, essas coisas, ele é bem legal. E por cima dele, eu procurei deixar desse jeito, porque eu não tenho local também pra guardar esses pratinhos de porcelana, então eu deixei aqui e eu achei que até que ficou bem bonitinho. Bom, aqui eu tenho 4 pratos de porcelanas preto e aqui eu tenho 4 pratos de porcelanas brancos. Bom, aqui eu tenho as taças que eu coloquei nesse suportezinho baratinho que eu achei que ficou bem lindo. Todo mundo que vem aqui em casa tá sempre falando que ficou bonito. E aqui eu tenho essas louças pra sobremesa, pra tá colocando sobremesa. Aí eu deixei, achei que ficou bem bonitinho também. Aqui eu coloquei esse negocinho aqui com essas frutinhas de vidro, que eu achei que ficou lindo também. E aqui essas outras taças desse outro modelo. Então ficou bem assim e eu achei que ficou bem bonito. Bom, por cima aqui, bom, então fica aí o armário desse lado aqui, ele é bem assim. E ali por cima eu tenho uma adega que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Bom, do lado aqui eu tenho outra adega. Bom, mas eu não coloquei vinho aqui, gente, porque os meus vinhos já ficam no meu barzinho. Então, eu coloquei as minhas canecas aqui, achei até que ficou bonitinho. Bom, eu coloquei 5 canequinhas, bom, 2 dessa cor aí, essa amarelinha e uma, e essa dessa cor aí eu coloquei 2, e aí eu achei que ficou bem bonito. Muitas pessoas já até falaram pra mim que ficou bonito. Bom, e aqui, olhando essa parte de baixo aqui, tem esse negocinho aqui com canudinho pra suco das crianças, até eu mesma acabo que uso aquelas xícaras ali, mais louça pra sobremesa, mais umas xícaras que eu tenho aí de um outro aparelho de jantar que eu tenho, mais louças de sobremesa. Aqui por cima eu tenho copos, que tá até meio bagunçadinho, gente. Não reparem não, porque tá muito bagunçado.
Bom, e aqui eu guardo os pratos, que também tá meio bagunçadinho. Geralmente eu costumo, tipo, organizar, deixar os pratos das crianças separadinho e os da gente separadinho, mas hoje tá tudo bagunçado, muito bagunçado mesmo. Bom, de volta por cima da cadeira eu subi pra mostrar pra vocês. Bom, ali eu tenho um jogo de panelas em inox que eu coloquei ali, eu achei que ficou bem bonitinho também. Bom, e aqui eu tenho mais um jogo de panela que não é inox, mas porém eu coloquei aí que eu achei que ficou bem bonitinho também. Bom, nessa outra adega aqui, eu coloquei essas xícaras aqui, bom, que ficou bem bonitinho, porque como eu falei antes, eu não quis colocar vinho, porque os meus vinhos já ficam no barzinho, então eu deixei aí. Bom, e aqui tá aquela caneca pra chopp, que eu achei que ficou bem legalzinho, então ficou aí nessa adega aí, eu coloquei. Bom, se vocês tiverem achado bonito, me contem aqui nos comentários, tá? Bom, mas esse armário pequeno aqui, eu guardo os meus temperinhos, que ele fica bem pertinho do meu chão. Vocês acreditam que eu ainda por cima da cadeira, que ainda porque as coisas ficam no alto, aí não tem como eu alcançar a altura, né? Bom, não sou pequena, mas também não sou tão grande, né? Bom, mas aí por cima fica um monte de baguncinhas ali que nem vale a pena muito mostrar. Bom, aqui por dentro ficam os meus temperinhos, porque esse armarinho aqui fica bem pertinho do fogão, então ficam os meus temperinhos. Bom, e aqui ficam as colheres pra tá pegando comida, facas, essas coisas. Bom, e eu coloquei nesses potinhos aqui pra ficar bem organizadinho, porque eu adoro ver minhas coisas muito organizadas. Então fica as colheres de pegar comida, essas coisas aqui. Bom, então ficou bem assim, as coisas que eu mais uso. Bom, as que eu não uso eu já coloquei logo dentro do armário pra evitar bagunça, né? Porque, nossa, gente, eu sou muito compulsiva com esse negócio de sair comprando coisa que não tem necessidade de comprar. Bom, mas aqui tá esse negocinho de pimenta do reino que eu comprei ontem. Aqui tá o meu mix, que eu uso bastante, então eu deixo ele bem pertinho de mim. Eu coloco bem pra cima as coisas que eu uso menos. E as coisas que, tipo, que eu não uso muito, eu já taco logo dentro do armário e assim fica. Bom, mas vamos falar, vou parar de conversar para o vídeo não ficar muito longo. Bom, aqui tá o meu micro-ondas, que ele fica bem aqui, e as coisinhas fica aí por cima, e o micro-ondas fica aqui. Bom, aqui é um outro balcão. Bom, ele é bem assim, bem simples também. Bom, aqui eu guardo os talheres, por baixo o pano de prato. Eu não vou ficar falando o que eu guardo dentro de cada local, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Aqui ainda em cima do balcão eu deixo esses dois vidros aí com macarrão, que eu tô sempre fazendo sopinha, fazendo macarrão, sempre alguma coisa assim. Bom, aqui os meus temperinhos, que fica bem pertinho, porque aqui também tá o meu fogão, então aí fica bem pertinho. Então, aqui tá o meu balcão com essas coisinhas aí que eu mostrei pra vocês. E tem até o meu negócio, abre aqui, gente, o negócio lá pendurado na parede. Vê se pode um negócio desse. Mas o que pode ser feito? Nada, né? Gente, aqui eu tenho a minha mesa com 4 cadeiras. Então, a minha mesa da cozinha fica bem assim. Bom, e aqui eu tenho uma outra parte do meu armário, onde eu guardo louça também. Aqui fica a minha batedeira da Mondial, minha panela de arroz da Mondial e a minha cafeteira, que fica aqui por cima. É porque não cabe, então ficam aquelas ali por cima da geladeira. Daí eu venho e ficam essas daqui aqui por cima. Aqui fica o bebedouro com água, bom, água natural e água gelada, que ele fica bem aqui. E aqui num cantinho qualquer fica um galão de água reserva, ele é o reserva, tipo, acaba lá, daí eu vou e coloco essa água daqui. Aqui é a minha pia. E aqui é a minha lixeirinha bem fofinha, bem linda, com suporte. Esse é o sabão, o detergente e o lixo, bom. Aí fica bem assim. Aí eu deixei essa sanduicheira aqui porque eu acabei de preparar um misto, então aí ela tá aqui até agora. Aqui fica o meu fogão, gente. Eu gosto de deixar ele bem fofo, porque eu amo as minhas coisinhas sempre organizadas e bonitinhas, assim, do jeito que tá. O meu fogão, ele é muito bonitinho, porque ele tem esse vidro aqui por cima. Bom, aqui é tipo um cooktop, os negocinhos dele aqui é de ferro. Aqui ele tem esse painel, só que tá desligado. Ele tem luz em LED nos fornos. E ele tem 2 fornos. Bom, um forno aqui por cima e o outro forno aqui por baixo, que eu não vou nem abrir, porque tá cheio de tabuleiro, essas coisas lá dentro que eu só tiro quando eu vou usar. Então, olhando pro meu fogão, ele é bem assim. E por cima, eu sempre procuro manter ele bem assim, bem bonitinho, que eu acho ele muito fofo. E eu gosto muito dele.
Por cima do meu fogão eu tenho o meu exaustor, que ele é da Consul e ele é em inox. Bom, então, olhando pro meu fogão, a visão que eu tenho olhando pra ele assim, é bem assim. Então, fica assim. Bom, gente, eu acho que é tudo. Eu acho que eu mostrei tudo pra vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal não, tá, gente? Beijo e tchau, tchau.